Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Wilton Azevedo. O professor Wilton Azevedo, ele é professor da pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos discutir os novos conceitos a respeito da humanidade digital. O professor Wilton Azevedo justamente está vinculado a um laboratório intitulado Humanidades Digitais. Professor, o senhor poderia dizer um pouco a respeito dessa trajetória desse laboratório, desse novo laboratório chamado Humanidades Digitais, que o senhor está aqui fazendo no Mackenzie? Bom, primeiro agradecer o convite, né? A ideia é que os cursos interdisciplinares que eu tenho percebido, eles têm desenvolvido um trabalho extremamente circunstancial em laboratórios. Você sabe a dificuldade que nós temos na área das humanidades, ou de artistas, poetas, músicos, mas principalmente a área das artes, de você levar esse contingente a ter uma pesquisa em grupo e em laboratório. Nós temos uma dificuldade ainda cultural. Isso não é um problema aqui da universidade. De onde é que vem essa dificuldade, professor? Eu acredito que ela é uma dificuldade até meio blasé, né? Porque isso é aquela ideia do trabalho solitário do artista, né? Por exemplo, a minha pesquisa, que ela está mais concentrada numa área de textos digitais, e isso envolve poesia, prosa, texto científico, não científico, mas quando você fala em poesia, por exemplo, ou quando você fala em história da cultura, ou mesmo na área da educação e da arte, você sempre imagina aquele professor solitário, ou aquele artista, ou aquele poeta solitário, lá num sótão, ou seja, de modo geral, boêmio, né? De modo geral, essas áreas, elas acabam sendo muito solitárias, Principalmente quando elas ganham esse cunho acadêmico. Você tem que ver que essa área, ela, pela história, nós não vamos aqui tomar o tempo com isso, mas pela história havia um mecenato para isso, né? E com a Revolução Industrial, esses artistas vão todos para o centro. Centros urbanos, e quem ia sustentá-los? Eles acabam tendo esse trabalho solitário. Então, desenvolver dentro de uma proposta circunstancial de pesquisa interdisciplinar, o que eu tenho notado é que os laboratórios têm uma tarefa muito grande, e eles são laboratórios que não têm característica autoral. Né? Por exemplo, ali é o laboratório de poesia digital, ali é de imagem digital, coisas assim. Eu mesmo fiz meu pós-doutorado lá na Paris 8, na Sorbonne, onde você tem o laboratório de Paragraphe, que não é um laboratório autoral. Não há um responsável, há um diretor daquele laboratório. Mas o que é esse laboratório? É um laboratório que congrega todo o campus para uma pesquisa em que vamos chamar, o dispositivo digital, ele propicia por causa dos equipamentos tecnológicos que hoje são muito caros. Então, professor, pelo que eu entendi, esse laboratório ele não tem esse caráter autoral, ou seja, ele é feito por um grupo. E que grupo é esse? Quem compõe o laboratório de Humanidades Digitais? Quando eu tive essa ideia, uma ideia para você trabalhar em conjunto dentro de um programa Educação, Arte e História da Cultura, qual era a ideia? Abrir para os professores do programa, abrir para os professores interessados, corpo docente e discente. E mesmo que esse corpo discente ou docente seja de outra instituição, no momento que você oficialmente traça um grupo de estudos, quer dizer, é um espaço onde as pessoas vão poder se reunir para estudar e para executar, já que existe um equipamento disponível. Ou seja, a partir desses equipamentos poder também publicar, né? Fazer publicações, que hoje cada vez mais se exige isso. Né? Olha, porque assim, eu vou responder a sua pergunta de quem compõe isso, mas antes uma coisa importante. Você, para pedir um equipamento hoje, seja fomento interno
ou externo, demora um tempo. E equipamento digital é uma coisa ingrata. O mundo digital é ingrato, né? Porque ele se torna supérfluo em 6, 7 meses. Ele já não faz coisas que você precisa. Ainda envelhece mais hoje, muito rápido, né? Muito rápido. Se você não tem uma equipe que trabalhe com aquilo rapidamente, você vai ficar com dinheiro empatado. A gente também está falando de grana, né? Dinheiro empatado, máquinas caríssimas, que se desvalorizam assim rapidamente e com 2% nem isso, 0,5% da universidade usando esse equipamento. A ideia é você tornar viável. Então, você, Paulo Roberto, né, foi a primeira pessoa que eu procurei aqui do programa e que agora está coordenando essa nossa equipe. Por quê? Porque o Paulo também, né, Paulo, você sente essa necessidade. O que é este mundo digital, o bem digital, né? O digital bem, que o ser digital, não é cinema, não é poesia, não é arte, não é. Ele é um novo alfabeto, ele é um novo mundo. É um novo mundo de uma nova sintaxe. Então, a gente precisa entender isso melhor. O termo humanidades digital... Isso que eu queria apontar, né? Como é que surgiu esse termo humanidade digital, humanidades digitais? Um simpósio internacional feito na Universidade Federal de Santa Catarina, não desse ano de 2013, de 2012, o professor Alquimar Santos, nós conversando, porque ele também tem esse mesmo problema lá na Universidade de Santa Catarina, lá no NUPIL, que é um núcleo de pesquisa de literatura digital. Nós conversando, nós recuperamos um pensamento que já vem, o próprio Manovich chegou a escrever sobre isso, ele está envolvido com isso também, outros grandes teóricos, não me recordo agora, teóricos dessa área digital, que começou a perceber que você não pode pegar assim, você não pode arte concreta digital, arte abstrata digital, porque o mundo digital, por se tratar de uma nova escritura, né, foi até meu trabalho de pós-doutorado, que eu chamo de escritura digital expandida, ele abarca outros códigos, você centralizar num estudo, por exemplo, das artes. A ideia do Laboratório de Humanidade Digital foi um simpósio internacional que eu participei em Florianópolis em 2012, que o professor Alquimar Santos, que organizou esse simpósio, teve outro simpósio agora em 2013 lá, em que começamos a discutir se poderíamos abrir mais essa discussão, né? Apesar de cada um ter uma especificidade, mas nós podemos esgarçar mais isso. Então, porque se trata de uma nova escritura. Não de escrita, no meu ponto de vista, de uma nova escritura, né? Quer dizer, no momento que você tem todo um dispositivo de uma nova tecnologia a serviço como um novo alfabeto, é ridículo falar isso, não gosto muito disso, mas para ser mais didático, não interessa o que você vai colocar lá. Não interessa do ponto de vista seguinte, existe filosofia digital? Se não existe filosofia digital, como vai ter arte digital? Eu sempre costumo falar o seguinte, até brincando com meus alunos, né? Na Revolução Industrial não existia poesia a vapor. E o vapor era a grande tecnologia da maquinária industrial. Por que a gente colocou a palavra digital como adjetivo de uma disciplina? Arte digital, poesia, literatura, cinema digital. Por quê? Que doença é essa epistemológica que fez com que nós trouxéssemos o dispositivo tecnológico como adjetivo desse substantivo? Professor, interessante o que você está falando a respeito, então, aí desses dispositivos que viram, digamos, um qualitativo para a nossa vida contemporânea. Exatamente. Eu queria discutir isso, mas no próximo bloco. Tá certo. Tá bom? E você continue aqui com a gente no Café Pensamento.
A aurora boreal, ela é um espetáculo natural, ela é hipnotizante, ela é... O que ela é? No Polo Norte, a aurora boreal. No Polo Sul, a aurora austral. E o que sabemos até agora é que são as luzes coloridas que parecem brincar no céu dessas regiões geladas. Mas por quê? Bom, a culpa é do Sol e suas tempestades solares. Essas tempestades são diferentes. Não tem raios nem trovões, mas partículas. É assim, o Sol tem uma espécie de plasma que o envolve. A temperatura ali não é nada amena, 6.000 graus Celsius. Esse plasma libera milhões de partículas energizadas para todos os lados e algumas delas chegam à Terra. Aqui elas encontram nosso escudo magnético e são levadas até os polos, onde existem alguns buracos. Por ali, elas alcançam nossa atmosfera e liberam energia em forma de onda. Pronto! De 70 a 100 metros acima da superfície da Terra, forma-se a aurora boreal, ou austral, ou alienígena. Porque esse não é um fenômeno exclusivamente terráqueo. Em Júpiter, Saturno e Marte, os ventos solares também criam luzes dançantes. Mas se você não está disposto a ir tão longe assim para ver esse fenômeno, programe-se para viajar nos meses de fevereiro, março, abril, setembro ou outubro para regiões como Noruega, Alasca, Finlândia. Aí é só encontrar um lugar afastado das cidades e curtir o show. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Wilton Azevedo, do Programa Educação, Arte e História da Cultura, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre a questão do Laboratório de Humanidades Digitais que o professor tem feito aqui na nossa universidade. Professor, nós estamos falando no bloco anterior a respeito dessas novas escrituras que o senhor acabou de dizer em relação ao digital e a sua, digamos assim, a sua questão é como que acaba se qualificando o digital, daí, por exemplo, a arte digital, enfim, como você até próprio falou, a filosofia digital, quer dizer, na realidade, como que o digital ele acaba sendo um dos fundamentos da contemporaneidade para nós entendermos as diversas atividades humanas, no sentido que essas atividades, na realidade, elas se expressam como novas narrativas. Podemos dizer isso? Pode, né? Sim. Então, assim, até para acabar com esse qualitativo do digital, para mostrar que o digital, olha, ele faz parte, ele é uma estrutura da nossa própria era. E aí, nesse aspecto, como então pensar este homem dessa era contemporânea na qual nós estamos inseridos, em que o digital está aí? Quer dizer, o que é ser humano nessa era? Olha, a sua pergunta me faz lembrar uma coisa muito curiosa. Não sei se você se lembra de um filme, O Inferno na Torre. Sim. O Inferno na Torre... Só para o nosso espectador saber, O Inferno na Torre é um filme que lá de 1973, né? Estou aqui depondo contra mim mesmo, né? Em termos de idade. Contra nós. Mas que era um filme que tinha efeitos especiais, era um filme... Foi um filme... Enfim, foi um filme de fogo, né, na torre. Mas enfim, só para a gente localizar o filme. E eu lembro quando eu saí do cinema, eu estava com um amigo e ele falou, o que você achou do filme? Eu falei, acho que é um filme que pela primeira vez o protagonista não é nenhum ator, e sim o fogo. O fogo, né? Que era efeito especial. O que nós estamos assistindo hoje, do meu ponto de vista, é que, infelizmente, por falta até de melhores colocações, até humanísticas mesmo, humanística que eu quero dizer, dentro de uma epistemologia aí, filosófica, quem está sendo o grande protagonista da obra poética, muitas vezes é o software.
Né? A gente vê isso até na boca dos alunos. Né? Pô, você viu o novo software que surgiu agora? Você faz assim, e você pode colocar uma imagem dentro, a definição. Quer dizer, o software passa a ser o pensamento diacrônico eu sou muito contra, mas nessa hora eu vou usar. O conteúdo desaparece. Você não precisa... Tem uma televisão de 60 polegadas com high definition para você ver uma história mal feita ou ver cinema, para quê? O cinema já fez o que tinha que fazer, minha opinião. Então, a questão da definição, e aí que está, só para completar, por quê? Porque enquanto nós tratarmos a tecnologia como suporte, que a gente herdou isso dos americanos, né? E não como dispositivo, como os franceses preferem dizer, vai haver essa confusão. Nós vamos ter essa adjetivação. Então, humanidades digitais ainda é um termo que, na realidade... Que vamos trabalhar nesse laboratório, né, nós vamos trabalhar nesse laboratório. Nós encontramos aí que é um nome que, pelo menos, é reconhecido mundialmente, quando você fala em humanidade, mas... Quiçá nós vamos inventar um outro nome aí. Professor, que eu estava imaginando a respeito, né, quando você estava falando do soft, né, como que ele entra como sendo o sujeito. Né, e que nós herdamos isso aí muito mais dos americanos do que, por exemplo, dos franceses que falam de dispositivo, porque dispositivo dá a clareza que aquilo ali é algo é um meio que eu estou usando. E me parece, quando eu estou só nessa visão norte-americana do software, da questão da máquina, quer dizer, a máquina vira protagonista, assim como o fogo, né? Vira protagonista no filme. Me parece, então, que aí nós estamos, ao falarmos de humanidades digitais, me parece que o humano, contraditoriamente, desaparece, né? dentro dessa concepção, porque uma concepção olha, existe um termo em alemão que eu gosto muito, que é Vorhandenheit, que é aquilo que está à mão, né? Quer dizer, vor em alemão é frente, Hand é mão, que está à frente da mão. É um índice, quer dizer, então, quase, me parece, então, que esse software, quando estamos falando ele, que é algo que é a mão, mas ele vira o protagonista. E a gente acaba, então, esquecendo quem é protagonista, no final das contas, é o humano, ele desaparece. Então, aí nós temos um problema, né? Quer dizer, como é que se dá essa humanidade em que ela já não é mais sujeito? Ela já não é mais sujeito porque eu só fico no quer dizer, eu me confundo com o uso, eu só fico no uso. Como é que você vê isso aí? Olha, se nós formos retomar a ideia do Wiener, lá em 49, do Cibernética e Sociedade, o humano sempre estará lá, porque há índices do humano. Claro. Né? Qualquer código é um índice humano. Eu entendo que você está querendo colocar como aonde está o ser humano ali. Eu acho que cabe a nós agora, né? Venham trabalhar com a gente, é isso. O que tem, o que está contido do ponto de vista da linguagem, em que o ser humano, com o dado de estar revisitando conceitos do passado e criando novos conceitos, está sendo denotado que não são novas mídias, nesse meio. Porque hoje você precisa ter um olhar extremamente refinado e profissional, tanto para o som, como para texto, como para imagens, quando está assistindo alguma coisa, identificar o que ali é um algoritmo e o que ali não é algoritmo, inclusive no som, principalmente no som. Claro. Mas aí, professor, o que eu quero dizer é no uso desses meios digitais, né? Quer dizer, por que eu estou falando disso? Tentando problematizar, que é a questão de uma consciência, né, de um saber, quer dizer, estou falando do humano, quer dizer, desse humano que saiba qual que saiba qual é a diferença entre máquina, digamos assim,
e ele próprio, e nessa utilização da máquina para expressá-lo. E que me parece é que isso não está ocorrendo, ele se confunde com essa máquina. Ele se confunde com essa máquina e o que é interessante, quando se confunde com a máquina, você privilegia o espetáculo. O dado espetacular, né? Você vê no próprio Facebook. O que nós chamamos de amizade é entretenimento. Para você continuar se correspondendo comigo, eu tenho que te entreter. Claro. Se eu não te entretenho, você some da minha vida. E o software até já é feito assim. Se você imaginar que eu estou criando lá uma novela digital, uma literatura digital, o que quer que seja, se eu não tomar cuidado, eu falar, olha que efeito legal, eu pego lá um tutorial e ponho aqui e falo, legal. Pô, vamos usar esse efeito aqui, mas vamos usar esse efeito por causa do quê? Qual é o princípio que eu adotei para aquilo? Por exemplo, eu acho que com as high definitions, todos esses aparatos aí, 4K e tudo mais, eu vejo que eles estão perdendo a grande oportunidade de trabalhar com a cena embaçada, que é o blur. Porque o blur sempre foi um defeito, ele sempre foi um erro. Mas me parece que... Então aí entra o dado humano, entra o dado humano. Isso, por exemplo, a máquina fotográfica, ela sempre desfocou o segundo plano, quando foca o primeiro. Ele está me pegando aqui na câmera, ele desfoca atrás. Quando vieram os algoritmos, não desfocava atrás. Tiveram que criar um algoritmo para desfocar atrás, para continuar aparecendo com o defeito que existia. Veja, o que era ruído virou linguagem. O que era ruído virou linguagem, se você levar para um campo filosófico, semiótico, histórico, o que nós estamos trazendo para a nossa vida para parecer que é e não é? Essa é a minha questão até pessoal, que é o espetáculo, e que é uma ideia já levantada antiga por Guy Debord e atualmente revisitado aí por Vargas Llosa, que é um trabalho bastante interessante para se fazer. Quer dizer, aonde o dado espetacular, que antes você usava para poder viabilizar o consumo como uma prática da mercadoria, o que é a mercadoria hoje? Sou eu te entretendo? O que é mercadoria hoje, quando eu faço um poema visual? É a poesia, visual não, digital. É a poesia digital? Aonde é poesia? O que é isto? Eu acredito que o mundo se tornou interdisciplinar antes de nós pensarmos. O mundo sempre foi interdisciplinar, mas é que os meios estão propiciando isso, penso eu, né? Professor, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço profundamente. E agradecer especialmente a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. São inúmeros livros que eu posso recomendar. O que eu recomendo, do ponto de vista emotivo, o primeiro livro que me vem à cabeça quando eu penso no processo de leitura, é um livro que me pegou quando eu era menino, quando eu era adolescente, devia ter mais ou menos uns 11 anos, que caiu na minha mão, emprestado de um vizinho, aqueles velhos empréstimos de livros, chamado Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que para mim foi um livro de extrema importância, por quê? Porque é como se ele tivesse aberto para mim as portas da leitura. Fernando Sabino escreve O Menino no Espelho, que é uma história de um menino que se chama como ele, Fernando, que tem uma grande amiga, que é a Mariana, e tem outros comparsas, por assim dizer. Então ele faz um apanhado dele adulto, revendo a criança que ele era no quintal da casa, conta todas as bagunças, aquela epopeia mesmo da infância, suas aventuras, o primeiro amor, a briga com o valentão da escola, a casa mal assombrada, quando ele ficou perdido na selva, quando ele aprendeu a voar, a galinha que ele salvou, que ia virar galinha ao molho pardo, que ele chamava de Fernanda, inclusive. Em verdade, é toda a história da infância. Que pelo que eu soube depois, na época eu não sabia, a infância era algo muito marcante na vida do Fernando Sabino. Tanto é que depois de morto, ele pediu para que colocasse na lápide dele o seguinte dizer: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Então é um livro que tem muito a ver
é muito complicado falar que é a história do próprio autor, mas que pelo que ele diz depois em outras entrevistas, em outros momentos nós podemos achar, é que tem um pouco a ver, de uma maneira fantasiosa, é óbvio, com a própria vida dele quando criança em Minas Gerais. O casamento é sempre um momento muito importante em nossas vidas. Mas você sabia que alguns dos costumes nupciais são mais antigos e estranhos do que você imagina? Por exemplo, você nunca se perguntou o porquê de um bolo na festa de casamento? Bem, foram os antigos romanos que começaram com essa história. Mas se você pensa que o bolo de casamento dos romanos era igual ao de hoje, está enganado. Os romanos tinham o costume de quebrar o bolo na cabeça da noiva para trazer fertilidade e abundância. Quando não se tinha bolo, o jeito era jogar trigo ou farinha na cabeça da coitada e comer os restos para trazer sorte. Azar mesmo, só o da noiva, né? Falando em noiva, antigamente elas se vestiam de forma diferente das noivas atuais. Se hoje a noiva se casa de branco, na Idade Média a moda era casar de vermelho, que significava sangue novo na família. Outra coisa diferente eram os casamentos arranjados. Na época, era comum que as meninas ficassem noivas entre os 3 e 5 anos de idade. Reza a lenda que o primeiro casamento por amor foi o da Rainha Vitória, da Inglaterra. Ela era apaixonada por seu primo, mas a tradição dizia que ninguém podia pedir uma rainha em casamento. Então, ela mesma resolveu fazer o pedido. O príncipe aceitou e eles foram felizes para sempre. Ou quase isso. O tempo passou, mas todos esses costumes continuam garantindo uma festa bem bonita, com direito a belos vestidos, decorações luxuosas e bolos de princesa. A única diferença é que agora as noivas não precisam mais se preocupar com doce no cabelo.